Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos em paz? Vamos fazer nossa prece de gratidão. Sejam todos bem-vindos. Divino amigo Jesus, como é bom essa reunião e união que o Senhor nos convidou e organizou. Como é bom e gratificante estarmos sentados em torno de Ti para ouvirmos as Tuas lições à luz da doutrina espírita. O Senhor bem disse que o Senhor é a porta. E o seu apóstolo Allan Kardec disse que a doutrina espírita é a chave. E é pautado nessa chave para abrir essa porta, Senhor, que temos aprendido e compreendido o verdadeiro sentido da vida. A humanidade chora, crises existenciais, solidão, depressão, suicídio. Um alto número, Senhor, de irmãos se matam todos os dias por ausência, a vontade de viver, por ausência do sentido da vida, pela força que só a fé nos traz. A humanidade vive um momento de miséria moral. Tende piedade de nós, Senhor. Que esses novos espíritos que estão reencarnando, que eles possam, Senhor, fazer o que nenhum de nós fizemos, a implantação do Teu Evangelho em todos os cantos aonde forem chamados. Nós plantamos o Evangelho apenas dentro dos muros das instituições. Nos falta coragem para levarmos o Teu Evangelho para além dos muros, para todos os lugares que estamos inseridos. E é isso que nos falta, despertar, Senhor. Que nessa noite em que iremos estudar sobre o adultério, o pecado por pensamento, que possamos, Senhor, estarmos bem despertos e que a espiritualidade amiga possa nos ajudar a compreender o texto, para que ele possa fazer parte da nossa vida. Graça te damos, Senhor, e muito obrigada que os bons espíritos, os teus mensageiros, possam conduzir o nosso trabalho. Que assim seja. O tema de hoje é pecado por pensamento. Vamos primeiro falar do pecado por pensamento, depois nós vamos pegar o conceito de adultério, tá bom? O pecado por pensamento, então é muito comum nós imaginarmos assim: ah, mas eu só estou pensando, eu não realizo. Mas o fato de eu estar pensando, isso mostra que o mal ainda está dentro de mim. E que assim que houver uma oportunidade, eu vou realizar o que eu penso.
Então não vamos nos enganar achando que o fato de eu não realizar, mas o fato de eu estar pensando que isso me torna alguém maravilhoso. Não. É como você tentar conter um volume de água enorme que vai acumulando em uma barreira. Só que a água não vai parar e ela vai estourar. E quando estoura, faz um estrago, meus irmãos. Isso é o pensamento da gente. Então, nós precisamos também educar os pensamentos. Então, imagina que você está num momento aqui de uma situação desagradável aconteceu, de convivência. Você não falou, você não exteriorizou, você não agrediu, você não verbalizou, mas você está agredindo mentalmente. Você está xingando mentalmente. Ou seja, você está fazendo. Você continua fazendo. Você não está mudando. O pensar faz parte de você, faz parte, sou eu pensando. E nós espíritas ainda temos outra informação. Quando eu penso, eu manipulo o fluido e emito. Então nós não podemos mais nos enganar. E vamos supor que eu tenha vícios. Vício alimentar, tá? Em que você precisa fazer um controle alimentar. Mas a cabeça tá ali, ó. A cabeça tá ali, a cabeça tá ali, a cabeça... Você, tia, mas pelo menos eu não tô comendo, eu tô só pensando, você tá sofrendo. E você vai comer. É só ter uma oportunidade. Então isso, gente, para todos os vícios. Às vezes a gente tem vícios, transtornos na área sexual. E você tá tentando se conter. Mas, poxa, você vai procurar vídeos, você vai abrir a internet... Você não vai dar conta, você vai surtar. Todo o nosso processo de mudança, ele precisa iniciar no pensamento. O meu pensamento, ele não é algo incolor, vamos dizer assim, algo que não existe, algo que não faz mal nenhum. Não, gente. Ele tem cor, ele tem cheiro e ele faz mal, sim, se eu não souber educá-lo. Então, quando eu falo de pensamento, eu estou falando de mente. Quando eu falo de mente, eu estou falando de espírito. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. O nosso processo de educação moral, ele começa no pensamento. Então, nós precisamos educar os nossos pensamentos. Não pense mal, não deseje mal, não idealize. O meu pensamento, ele vai falando ainda do que está dentro de mim. Mas quando eu penso, eu projeto isso. E o meu pensamento me faz sintonizar com espíritos encarnados e desencarnados que pensam como eu, e há esse entrelaçamento de pensamentos. Então há o que a gente chama de uma sintonia. É o grupo de afinidades em que nós ficamos entrelaçados. São os pensamentos que se buscam. Para quê? Para se alimentarem. Então vamos dizer, nesse momento, que todos nós estamos aqui. Ninguém está aqui porque vai ganhar um brinde, um dinheiro ou qualquer coisa material. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender para nos transformar em pessoa melhor. Se nós estamos aqui é porque nós estávamos insatisfeitos com a vida que nós estávamos levando. Nós estávamos precisando de algo que nos mostrasse. Ninguém está aqui, se a gente está aqui é porque a gente estava com fome e sede.
E a gente busca. Então, nós, nesse momento, estamos entrelaçados em um só pensamento. Tanto como nós aqui encarnados estamos juntos, como também com os espíritos desencarnados que carregam o mesmo propósito, de aprender para se tornar um humano melhor. Então, dependendo daquilo que eu desejo, que eu quero fazer, isso me faz ligar automaticamente com pleias de espíritos que estão encarnados e espíritos que estão desencarnados. Isso é da lei. Então, quando a gente fala em pensamento, a gente começa a pensar que vai abrindo um leque. Meu pai, olha, eu achei que o meu pensamento era inofensivo. Eu achei que eu já estava evoluindo pelo fato de eu só pensar e não fazer. Mas tia, eu não fiz. Você fez. Ele está dentro de ti. Não houve evolução. Porque, gente, o que nós estamos aqui é para evoluir. Se eu estou pensando, eu não estou evoluindo. Eu preciso pensar diferente. Entende por que Jesus falou do pecado por pensamento? Pecado na condição de um mal. E o mal para quem? Ah, mas eu não faço mal para o outro. Mas está fazendo para você. E está fazendo para o outro também. Porque quando a gente pensa, a gente manipula fluido. E isso fica impregnado no ambiente. Por que quando o André Luiz, pegando as obras de André Luiz, que retrata o mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, por que quando ele diz que quando eles estão chegando na Terra, eles sentem um mal-estar, uma densidade muito pesada, vou usar o termo assim, que dá até falta, vou usar o termo também, mas uma sensação de falta de ar eles sentem. Sabe por quê? Por conta dos pensamentos de quem mora na Terra, dos terrícolas, tanto de espíritos encarnados quanto desencarnados. Porque mesmo os desencarnados, eles continuam pensando e continuam emitindo vibrações. Então, hoje nós já tivemos aqui informações o suficiente que nos dá subsídio suficiente para entender da responsabilidade nos nossos pensamentos. E eu ainda posso pegar muito mais. Hoje tem muito livro de autoajuda que fala pensamento positivo, mas faz sentido. Então, tudo começa no pensamento. Eu preciso mudar o meu pensamento. Se eu começo a dizer, eu não vou conseguir, se eu começo a falar, é tudo muito difícil, essa palavra que está saindo da minha boca é o que está aqui dentro. E muitas vezes, quando eu digo é muito difícil, eu posso trocar essa palavra, eu tenho preguiça de mudar. Todo preguiçoso, ele põe dificuldade para tudo. O otimista, ele não põe dificuldade. E não existe otimista preguiçoso. O otimista, ele arregaça a manga e vamos para o trabalho. Sabendo que vai machucar, sabendo que vai calejar, sabendo que vai transpirar, sabendo que vai doer, sabendo que vai cansar. Mas ele é otimista. Eu vou conseguir. E eu vou trabalhar para isso. Pensamento. Percebemos o leque que nós abrimos? Bora lá? Pecado por pensamento e o adultério. Adultério, se a gente pega, quando a gente pensa em adultério, a gente se limita à traição. Não, adultério, falsificar, é um adultério. Alterar algo. Alterar, por exemplo, se de repente eu vendo leite de gado. Aí pro leite render, eu acrescento água. Eu já adulterei. Eu já modifiquei para eu me beneficiar, materialmente falando. Por mais que eu venha a perder a alma, né? Perder a encarnação, não tem problema, mas eu ganhei o dinheiro. Quantos adultérios nós temos por aí para ganhar mais dinheiro? E a alma? A alma é só um detalhe. E a morte física? Só um detalhe. O professor Denizar, ele pegou
o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 27 e 28, que diz assim, Mateus anotou a fala do nosso Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, falando do Antigo Testamento. Não cometereis adultério, falando aqui do decálogo, né, dos 10 mandamentos, não cometereis adultério. Jesus falando. E aí vem Jesus. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Olha só a fala de Jesus. Utilizando o linguajar da época, um entendimento da época para trazer uma lição. Então ele disse, olha, ouvistes que foi dito, porque o que acontece? O povo sabia, era poucas as pessoas, quase nenhuma sabia ler, era pouquíssimas pessoas. Então eles traziam as lições de cor. Então, olha, ouvistes que foi dito, né, porque o ensino era oral, eles ensinavam de forma oral, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo, se você, olhando uma mulher, ele dá esse exemplo, com um mau desejo, a mente com um mau desejo, para com aquela mulher, já em seu coração cometeu o adultério. Porque se é uma pessoa nobre, um ser humano nobre, seja homem ou mulher, vai olhar com desejo para o companheiro ou a companheira comprometido do outro? Não vai. Se olha, é porque ainda carrega esse ato imoral dentro de si. Se está dentro de si, precisa trabalhar. Então, por isso é que Jesus falou, já cometeu o adultério, ou seja, já traiu, já cometeu, já fez. Por quê? Porque está dentro de si. E o que tem que mudar? É o que está dentro de si. Se está dentro de si, apareceu a oportunidade, vai fazer. É isso que a gente tem que entender. Apareceu a oportunidade, vai fazer. Vamos para o item 6. Então, Kardec pegou o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Agora o professor Denizar, Allan Kardec, vai comentar essa passagem. Muito bom esse material do professor Denizar. Vale a pena a gente prestar bem atenção. Bora lá. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que ele é própria, que é a traição entre o esposo, a esposa e o esposo, né? O adultério. Não, isso não é só isso. Mas num sentido mais geral, que é aquilo que eu falei, modificar, alterar, falsificar, né? Então vamos ver aqui essa adulteração. Qualquer pessoa nobre jamais vai falsificar, alterar, né? Não tem nem como. Olha, eu vim te vender o leite. Alguém pergunta, mas esse leite é puro de vaca? Não, você não acrescentou água? Não, imagina. Puro, ó, chega a estar grosso. Mentira. Mentira fala do nosso caráter. Eu estou mentindo para quê? Qual é o propósito? De certa forma, eu quero me beneficiar em algum momento. A palavra adultério, então, repetindo, não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção que ele é própria, mas no sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, para designar o pecado, todo e qualquer pensamento mal. Como, por exemplo, nesta passagem, abre aspas, porque se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Fecha aspas. Essa passagem está em Marcos, capítulo 8, versículo 38. Aí você pensa assim, mas tia, esse grupo que ele fala, né, que ele diz assim,
porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, e esse se envergonhar, gente, é viver. Quantas vezes nós temos vergonha de viver o Evangelho? Temos vergonha de servir a Jesus e de falar: eu sou servo de Jesus, eu não vou anuir com crime. Tem vergonha. E vergonha é o quê? De fazer. Se eu tenho vergonha de fazer o bem e de me comportar como um cristão, então ele diz: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, e até hoje, raça adúltera e pecadora, porque nós preferimos servir ao mal do que ao bem. Nós preferimos fazer as coisas do nosso jeito do que do jeito da divindade. Então, se a gente se envergonha disso, aí ele diz: o Filho do Homem, falando dele, o encarnado, também, que era uma expressão idiomática, Filho do Homem, também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos da glória de seu Pai. E aí eu posso pegar aqui e dizer: mas que coisa complexa. Tá, vamos pegar a obra Voltei. Quando o senhor Frederico Figner foi conduzido, que ele desencarnou, que ali estava o irmão Andrade, o seu guia espiritual, amparando, e o doutor Bezerra de Menezes. Quando ele chegou lá, que foi recebido, amparado, assistido, tudo bem, o primeiro encontro dele com os demais amigos, o que ele percebeu? Ele não tinha luz. E os demais irmãos tinham. E isso doeu, mas não foi pouco. E aí vem a vergonha. Então ele diz: também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. E o que o Frederico sentiu? Vergonha. Frente aos espíritos nobres, trabalhadores que trabalharam com ele, como o próprio Guilhom. É verdade? Olha que interessante isso, a gente para pensar. A verdadeira pureza não está somente nos atos, porque a gente pode dissimular. E a gente vê muito isso dentro das instituições religiosas, todas as instituições religiosas. Então, a gente põe uma roupa específica, né? Uma roupa que mostra uma pseudo-seriedade. Aprendemos a falar de uma forma que envolve o outro, né? Para mostrar a nossa pseudo-superioridade. Então, essas coisas externas nós conseguimos fazer. A verdadeira pureza não está somente nos atos. Então, se eu consigo fazer todo esse movimento externo para enganar o outro, mas se na minha mente eu continuo com a mente pervertida, se eu continuo com a mente fazendo tudo o que deve e que não deve, eu não mudei. Logo, não tem pureza. Então, pureza não é uma roupa, não é uma batina, não é uma fala aveludada. É mente, é mundo interno, tem que haver essa combinação, tem que ver essa harmonia. E esse processo de eu fazer uma mudança externa e não fazer uma interna, isso vai gerar um conflito enorme. É por isso que a gente vê determinados escândalos. Por quê? Porque a pessoa não trabalhou o mundo interno. Isso vai dar uma confusão. A gente não aguenta isso muito tempo. Essa porteira vai arrebentar. Então, isso foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque isso é sinal de
impureza. Vocês estão entendendo, gente? Estão vendo a seriedade do pensamento? Aqui, depois de um estudo desse, a gente já começa a entender que o pensamento não é algo inofensivo. Ele é ofensivo, sim. Como ele também pode ser extremamente salutar. Item 7. Esse princípio nos leva naturalmente à seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não tenha produzido qualquer efeito, né? Não é muito comum as pessoas perguntarem, né? Ah, gente, eu só pensei, não fiz nada, onde que tá o mal aí, né? A gente fala essa pergunta com a cara sonsa, né? Há aqui, ou seja, existe aqui uma importante distinção a fazer. Olha o que Kardec diz. À medida que a alma, o espírito encarnado, comprometido no mau caminho, avança na vida espiritual, pouco a pouco se esclarece e se despoja de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Então, ou seja, à medida que a alma, o espírito encarnado, né, está avançando na vida espiritual, pouco a pouco ela vai se esclarecendo e vai se despojando, se libertando das suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Porque uma vez que por exemplo, eu estou aprendendo essa lição hoje do pensamento. A importância do pensamento, a seriedade de eu educar os meus pensamentos. Então agora, terminando essa lição, nós vamos para o nosso dia a dia. Então, uns vão conseguir muito mais que outros. Por quê? Porque um vai se esforçar muito mais que outro. Por isso é que os Espíritos dizem que o que nos falta é vontade firme. Quão poucos de vós se esforçam? Ele diz assim mesmo no Livro dos Espíritos. Quão poucos de vós se esforçam? Então, tudo na vida é esforço. Quanto maior o esforço, maior o resultado. Para tudo. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Então, se tem um pensamento mau, é resultado da imperfeição da alma. Uma alma moralizada não ia ter um pensamento mau. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião, para ela a alma, uma ocasião de adiantar-se. Então, se a pessoa está no esforço, vir um pensamento mau, isso pode ser um movimento dela se adiantar. Como? Aqui ele diz, porque o repele com energia. Então, no nosso nível de evolução, é natural ainda surgir pensamentos mal? É. Mas eu não posso nutri-los. Eu tenho que repelir. No Livro dos Espíritos, tem um capítulo que vai falar da influência dos espíritos sobre a nossa vida. Questão 400 e um pouquinho, a partir da 400 e pouco. Ele diz, como que a gente pode fazer para se libertar de uma influência de um mau espírito? Ele diz assim, cansá-los. E como é que a gente cansa? Né? Como é que a gente vai cansar esses espíritos? Não fazendo o que eles solicitam. Então, quando vem um pensamento mau, eu tenho que resistir e não alimentar esse pensamento. Porque o repele com energia. É indício de esforço para apagar uma mancha. É indício, então, o esforço que eu faço, isso já é indício de evolução. Não cederá caso se apresente ocasião de satisfazer a um mau desejo. Não cederá. Vem a vontade, vem o desejo, você diz, não vou fazer não. É aí, gente, a luta. Aí é o bom combate que Paulo falava. Então, o fato de vir um pensamento na nossa cabeça, isso não quer dizer que a gente tenha que fazer ou tenha que nutrir. Eu tenho que combater.
Eu tenho que combater, até vai chegar uma hora que ele não vai vir. Agora, se vem um pensamento, eu fico nutrindo, e me contendo para não fazer, mas eu fico nutrindo, vai chegar uma hora que vai fazer. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Você, uau, consegui, que maravilha, não caí. Olha que legal, né? Me superei. Aí ele diz, aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o fizer, não é por efeito da sua vontade, mas por falta de oportunidade. Tendo uma oportunidade, vai fazer. É, pois, tão culpada na condição de responsável mesmo, é, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Por quê? Mas, tia, por quê? Tudo bem, não fez, não realizou, mas não evoluiu. Por isso que ele fala, a gente nasceu, gente, para evoluir. Nós não nascemos para passar férias aqui na Terra. Isso aqui não é férias, isso aqui não é um lazer, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma escola. E para alguns estão em regime de prisão. Nós temos um propósito, Deus construiu esse planeta com um propósito. Ninguém veio aqui para brincar de casinha, para brincar de certificado, para brincar de carrinho, para brincar de romance. Vamos ampliar nossa visão e entender verdadeiramente qual é o nosso propósito. Por que que eu estou aqui? Eu preciso me tornar humano, eu preciso evoluir. Eu preciso me libertar dessas amarras primitivas, animalizadas. Eu preciso sobrepor a matéria. Eu não posso deixar a matéria estar sempre dominando. Os desejos, as sensações. Quando a gente fala em matéria, a gente está falando de desejos e sensações fisiológicas, em que eu me escravizei. E que eu estou escravizado à matéria há milênios, há séculos. Então ele diz, é pois tão culpada quanto seria se o cometesse. Agora a gente entende por que é tão responsável, tão culpado se o cometesse. Por quê? Porque está dentro de mim. Se está dentro de mim, eu não evoluí. Eu preciso educar isso que está dentro de mim. Eu preciso direcionar esse pensamento. Em resumo, naquele que nem concebe a ideia do mal, naquele que nem concebe, nem passa pela cabeça a ideia do mal, já há progresso realizado. Já não pensa. Meus irmãos, não vai cair um pozinho mágico. Pronto, fizemos o evangelho, caiu um pozinho. A partir de hoje eu não vou pensar. Não, não é assim. Deus, nosso Pai, nos dá todos os recursos para que possamos fazer a nossa parte. Então, Ele quer que a gente conquiste. É uma conquista individual e intransferível. Eu lhe dou todos os recursos, meu filho, inclusive a reencarnação. Agora busque, faça a sua parte, saia dessa infantilidade, dessa imaturidade, saia desse movimento primitivo, pense de forma adulta, se torne um ser adulto, se espiritualize, copie Jesus, eu te enviei um modelo e um guia para você copiar. É isso, então a reencarnação ela tem um propósito maior. Vocês imaginam quando nós copiarmos verdadeiramente Jesus? Gente, acabou o problema da Terra. Acabou a fome, acabou a guerra, acabou a miséria. Acabou. Ele é a solução para tudo. Então, no dia que nós estivermos humanos moralizados, tudo vai funcionar perfeitamente. Então, o sofrimento
ele não é uma imposição divina, é uma rebeldia humana. E a gente, inclusive, começa o sofrimento dentro de casa. Muitas vezes a gente tortura a esposa, ou a esposa tortura o esposo, os irmãos brigam entre si, não querem dividir, não querem compartilhar, querem só para si. A confusão já começa dentro de casa. Mas são essas coisas simples que eu trouxe que muitas vezes provocam discussões dentro de casa. Você consegue ver Jesus terminando de se enxugar, pegar uma toalha toda molhada e jogar em cima da cama? Ou rebolar roupa suja para tudo quanto é canto? Não, um ser moral é organizado. Um ser moral gosta de ajudar e não gosta de dar trabalho e nem de ser trabalho para ninguém. Então ele diz, em resumo, naquele que nem concebe, né, a ideia do mal, já há progresso realizado. Mas tem aquele que surge a ideia, mas ele a repele, né? Ele não realiza, não faz, não permite, não fica pensando, ele repele. Há progresso em via de realizar-se. Já há progresso, tá? A coisa está acontecendo em via de realizar-se. O progresso já está? Não, mas ele já está a caminho para o progresso, porque ele já está repelindo o pensamento mal. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nele se compraz, ou seja, pensa no mal e se alegra do mal que pensa, se sente bem, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Então, se você ainda fica aqui olhando, deixa estar. Deus tarda, mas não falha. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você está desejando o mal. Você não está falando, mas você está desejando. Logo, não houve progresso. Primeiro, o trabalho está feito, que é aquele que nem pensa mais em mal. No outro, que é aquele que pensa, mas repele, está por fazer-se, né? Porque ele está repelindo, ainda não está, mas ele está repelindo. Está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações. Então, aquele que não pensa mais, aquele que pensa, mas repele, e aquele que pensa, mas que se compraz do que está pensando. Por isso que ele diz, Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Nós finalizamos, acabou. Mas eu fico a perguntar, foi difícil entender? Faz sentido o texto que nós acabamos de ler? Ficou claro hoje? A gente não vai mais poder dizer, mas eu só penso, não faço. Pelo menos eu não faço, mas eu penso. Paramos para pensar, isso fez sentido? Adriana Maltês, tia, sabemos que o pensamento é muito automático. Poderia nos dar uma dica em como educar os pensamentos inferiores? O que acontece? Hoje a humanidade terrena, ela perdeu o controle do pensamento. Nós estamos hoje totalmente inconsciente do que pensamos. Que você chama de automatismo, eu chamo de inconsciente. A mente está turbulenta, você não... tanto é que a gente não sabe aonde deixou. Não sei onde eu deixei a caneta. Não sei aonde está isso. Não sei porque eu não registrei. Então nós precisamos sim desacelerar a mente, que é uma das coisas que é extremamente perigosa, é a gente à noite, que deveríamos relaxar, a gente pega o celular e vai ver um monte de notícia, é uma história, é outra história, é um vídeo, é outro vídeo, é isso, é aquilo outro, é isso, aquilo outro, é isso, aquilo outro, é isso, aquilo outro, aquilo... Gente, o teu pensamento tá como é que vai parar? Você tá tomando banho e tá pensando em 1000 coisas. Você tá fazendo as coisas, a cabeça tá... Silencia. Se esforce para prestar atenção no que você está fazendo naquele momento. Então, se você está limpando a sua unha, limpa a sua unha. Olhe bem para ela, cutuca.
Respira. Não existe uma fórmula. Eu preciso aprender o que eu desaprendi. Eu preciso aprender a pensar uma coisa por vez. Mas é muita gente que só dorme com medicação. Por conta do barulho mental. Relaxa. Silencia. Faça uma coisa por vez. Pense no que você está fazendo. Você está bebendo água? Beba água. Sinta ela descer. São esses exercícios simples que nós temos que fazer constantemente. Estar presente, fazendo uma coisa de cada vez, fazer exercício mental, respirar. Eu vou dormir, eu faço minha prece. Façamos a nossa prece, deita. Relaxa, desliga tudo. Então, esses nossos exercícios que a gente vai galgando, você já começa a estar mais atenta, inclusive identificar pensamentos que serão sugestionados. Entendeu? Então, exercício, gente. Músicas mais calmas, mais tranquilas, tente falar mais pausado, né? Se você fala muito alto, diminui um pouco esse som. Então, tudo é uma questão de exercício. Pega lá o Pensamento e Vida e vai estudar. Porque o Emmanuel dá muitas dicas sobre o pensamento. Por isso o termo pensamento e vida. Logo, o pensamento é tudo. E bom, então vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade que nos foi dada. Foi bom, né, gente? Foi bom. Eu adoro esse estudo, né? Então vamos agradecer a Jesus. E aí a próxima semana a gente vai fazer verdadeira pureza, mãos não lavadas. Vamos orar. Divino amigo Jesus, aprendemos hoje sobre o pensamento, Senhor. Esse templo interno abandonado. Precisamos, Senhor, retomar. Precisamos educar os pensamentos, desacelerar. Mas sabemos que essa é uma das doenças do século, Senhor. Os transtornos mentais. Ouvimos a Tua palavra hoje, Senhor. Sabemos que temos amigos espirituais que nos ajudam. Ouviste, Senhor, a cada um de nós, falando aqui das dificuldades em torno de controlar o pensamento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a controlar mais essa impulsividade do pensamento. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais vigilantes para percebermos as sugestões de espíritos perversos. Ajuda-nos também a entender o mal que ainda está dentro de nós e que precisa ser evangelizado. Dá-nos força, Senhor. Muito obrigada por mais esse encontro. Que a Tua paz possa nos envolver e que nós possamos, Senhor, ser uma pá nas Tuas mãos. Obrigada aos amigos espirituais e te rogamos, Senhor, que nos abençoe e que nos fortaleça para a vida, para o cotidiano. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.